a nossa igreja. Abra comigo a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós leremos hoje só o versículo de número 8 para uma meditação sobre um assunto muito importante e muitas vezes muito incompreendido pela igreja. O assunto que nós vamos abordar hoje são sobre salvação, entendimento sobre salvação, né? Então, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 8, na minha versão revista e atualizada, diz o seguinte: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Queridos, o assunto salvação, embora seja fundamental para alicerçar nossa fé, ainda é muito incompreendido pela igreja, que deveria ser perita nesse assunto. Algumas pessoas acreditam que a salvação tem um aspecto passado. Outras pessoas acham que a salvação ela tem um aspecto presente. E tem outras pessoas que ainda acham que a salvação é somente num aspecto futuro. Quem acredita que a salvação aconteceu, isso é, no aspecto passado, no pretérito, diz: nós fomos salvos. Quem acredita que a salvação aconteceu, ela é um desenvolvimento, ela está acontecendo, ela é um processo, eles dizem: nós estamos sendo salvos. E o grupo que acha que a salvação só se dará quando Cristo vier e nos julgar, eles dizem: nós seremos salvos. Percebe? Então esse daqui já precisa ser compreendido por nós. Uma outra questão que nós muito discutimos dentro das igrejas é sobre a certeza da salvação. Volta e meia as pessoas perguntam: você tem certeza da sua salvação? E geralmente a resposta é trágica, porque uma grande parte da igreja não sabe ainda lidar com isso. E eu sempre tenho um pensamento quando a pergunta é essa. Alguém disse para mim: pastor, tem muita gente dentro das igrejas que não tem certeza da salvação. Eu falei: claro, tem muita gente dentro das igrejas que não são salvas. Está resolvido aí. Como é que eu posso ter convicção de uma coisa que eu não sou? Porque às vezes nós achamos que, equivocadamente, uma pessoa que passa pelo templo ou pela porta do templo, que ergue a sua mão, que faz uma oração de confissão, de entrega, ela é uma convertida a Cristo Jesus. E nós vamos perceber que à luz da Bíblia, inclusive do aspecto de Jesus Cristo no Novo Testamento, isso não é bem verdade. É possível uma pessoa estar arrolada nas coisas da igreja e ainda assim nunca ter nascido de novo. Então nós precisamos compreender de forma mais apropriada esse assunto. E aí então o versículo 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo está na beira da morte, porque o versículo 6 ele disse que a hora da minha partida é chegada. Deus revelou tanto para Paulo quanto para Pedro. Se você ler a carta de Pedro também, Deus falou para eles a época da sua partida. Eu particularmente não queria saber, né? Porque se Deus me falasse agora quando eu ia partir, meu Deus, ia ser um negócio assim, um deprê, né? Até chegar lá o momento. Então, se Deus, se o Senhor quiser, não me revele, Senhor, né? Quando chegar a hora, nos leve, né? Então, Paulo tinha convicção que chegara a hora da sua morte, da sua partida. E aí, então, o versículo 8, Paulo começa a falar sobre salvação em um aspecto futuro, porque ele diz que já agora, ele está olhando para o seu futuro, depois da sua morte, já agora a coroa da justiça, perceba a palavra coroa. A Bíblia Sagrada usa a palavra coroa em diversas partes. Em
1 Coríntios capítulo 9, ali pelos versículos 25 em diante, o apóstolo Paulo vai falar da coroa incorruptível, uma coroa que não tem fim. Quando você lê Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não me lembro a referência exata, Paulo vai falar da coroa da alegria. Olha só. Quando você olha para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, Pedro vai falar da imarcessível coroa de glória, prometida aos pastores e aos missionários. Estamos juntos, Rosineide. Aqui o apóstolo Paulo fala da coroa da justiça. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Jesus Cristo fala da coroa da vida. Essa palavra coroa é usada nas Escrituras para fazer referência à nossa salvação. Nessa época onde a Bíblia tinha sido escrita, eles pegaram essa palavra porque os atletas, ao ganharem as Olimpíadas, recebiam uma coroa de folha de louro que era posta em suas cabeças. E eles se alegravam, porque era o símbolo da vitória. No entanto, Paulo nos apresenta uma outra coroa, que também é um símbolo da vitória. E qual é a grande vitória do crente? É a sua salvação. Aqui nesse mundo você pode construir seus patrimônios, mansões, andar de melhores carros, ter as melhores roupas de marca, mas se você morrer sem sua salvação, você vai ser um eterno derrotado. Ao contrário, você pode não construir nada, nunca conseguir desenvolver como sonha, se frustrar profissional, amorosamente, em uma série de aspectos da sua vida. Mas se você tiver sua salvação, você vai ser um eterno vencedor. Portanto, a Bíblia Sagrada está nos convidando a olhar esse aspecto da salvação. E dito isto, eu queria trazer para nós algumas lições contidas nesse texto que servem de embasamento para a nossa fé. Logo você vai entender que a nossa mensagem de hoje à noite é uma mensagem doutrinária, né? É aquela mensagem que não dá muito arrepio na coluna, né? Mas que alicerça a nossa fé. Então, no versículo 8, Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre a segurança da nossa salvação. O verbo guardada ou guardar indica justamente que alguém está protegendo. Logo, nós compreendemos que se alguém está protegendo, nós temos a segurança de que permanecerá sendo guardada. Por que esse assunto? Porque muitas vezes, dentro das igrejas, as pessoas acreditam na perca da salvação. Se você for para uma denominação pentecostal, geralmente os pentecostais, ou quase todos eles, acreditam na perca da salvação. Que você pode ser salvo hoje e amanhã perder a sua salvação. Geralmente a salvação ela é perdida quando nós cometemos algum pecado. Isso é o entendimento deles. Ora, se a salvação é fruto da minha boa performance, então quando eu tiver uma má performance, é capaz que eu perda a minha salvação. No entanto, o apóstolo Paulo, ele anula, ele joga fora toda e qualquer possibilidade que um salvo tem de perder a salvação. Nós podemos perder a comunhão com a igreja, se somos salvos. Nós podemos perder a alegria da salvação, que foi o que o salmista Davi perdeu. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que ele cometeu aquele pecado, arquitetou a morte de Urias, planejou o seu assassinato, cometeu adultério com Batseba. Então, qualquer pessoa que, com entendimento bíblico, olhasse para Davi, diria: cara, e agora? O que vai acontecer? Aí, os pentecostais diriam: perdeu a salvação, porque pecou. Aí ele escreve o Salmo 51, e quando ele escreve, ele diz o quê? Senhor, restitua-me a alegria
da tua salvação, não a salvação em si. Porque ele tinha consciência de que Deus já lhe havia salvado e que ele precisaria restituir a sua alegria. E nós convivemos dentro da igreja com muitas pessoas que, embora salvo, não têm alegria da salvação, não têm gozo da salvação, não têm esperança do tempo, do seu encontro, da sua eternidade ao lado do Senhor. Então, quando você lê, por exemplo, João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ele diz: e ninguém poderá arrebatar vocês das minhas mãos. Ninguém. Quando o crente se converte, ele vai para as mãos do Criador. E Jesus está dizendo: vocês estão aqui, nas palmas das minhas mãos. E eu quero dizer para vocês: ninguém, nem o pecado, nem o diabo, nem o homem, nada pode arrancar vocês das minhas mãos. Vocês estão seguros, porque a destra de Deus é a destra da segurança. E é onde nós fomos colocados quando Ele decidiu regenerar as nossas vidas. Então, o que pode acontecer é nós nos enganarmos, acharmos que somos salvos e não sermos salvos. Agora, se nós tivermos convicção da nossa salvação, então temos também que ter convicção que nós nunca mais iremos perdê-la, porque ela não é objeto que você encontra e que perde. Imagine comigo esse negócio, né? Já parou para pensar? O Espírito Santo, o Charles converteu, o Espírito Santo entrou no Charles, passou agora a habitar no Charles. Aí o Charles desviou, o Espírito Santo agora saiu do Charles. Que gangorra, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos sela. E depois que Ele nos sela, Ele nos encomenda. O selo é isso. Ele nos encomenda. O Espírito Santo pode ser entristecido ou apagado, mas jamais ser removido do coração de alguém que verdadeiramente foi salvo pelo Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Salvação não se perde. Não se perde, porque não foi você que a encontrou. Vamos chegar lá já já, tá bom? Então, o primeiro aspecto nosso hoje é a segurança. Nós estamos seguros. O nosso destino é certo. A nossa pátria está no céu. O céu é o futuro de todo aquele que em Cristo se encontrou. Então, primeira questão. Segundo, então Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está, fala comigo, me está guardada, a qual o Senhor, segundo aspecto. A salvação só pode se dar em nossa vida quando Cristo passa a ser o nosso Senhor. O Senhor. O Senhor. Muitas vezes as pessoas querem Cristo como Salvador, mas as pessoas não querem Cristo como Senhor. E quem não tem Cristo como Senhor, nunca, jamais o terá como Salvador. O senhorio de Cristo precede a sua salvação em nós. E essa doutrina é importante porque compreender que Cristo é o Senhor também me levará a compreender que eu sou o seu servo. Mais do que servo, da palavra bíblica, doulos, escravo. Porque o servo tem hora para entrar e para sair do trabalho. O escravo não. O servo tira férias. O empregado tira férias. O escravo, não. O servo tem vontade própria. O escravo não tem. E se tiver, tem que sacrificar sua vontade em favor do seu senhor. Percebe? Então nós somos servos. Detalhe, o escravo, o servo, ele se pertence. O escravo não. Ele é propriedade do seu senhor. Às vezes nós não compreendemos essa doutrina básica, e eu acho que ela é a razão da grande bagunça dentro da igreja. Porque nós queremos viver a vida cristã de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com o nosso próprio critério.
de acordo com as nossas próprias inclinações. Nós queremos um cristianismo caricaturado para nós, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso não dá, irmãos. O Evangelho é o Evangelho. Cristo Jesus, quando se apresentou para salvar, Ele apresentou para governar a nossa vida. Ele é Senhor. E se eu entender que Ele é o meu dono, que Ele é quem manda em mim, que a sua vontade eu devo fazer, eu devo cumprir, então eu o tenho como meu Senhor. E se eu o tiver como meu Senhor, que bom, Ele também será o meu Salvador. Percebe? Quando você chega no entendimento desse texto, lá no livro de Atos, capítulo 16, Paulo, o apóstolo, está na prisão por causa da pregação do Evangelho, depois de ter feito uma grande bagunça santa naquela cidade. Lídia se converteu, uma moça possessa de espírito maligno se converteu, Paulo é lançado na cadeia, e depois a Bíblia diz que chega um terremoto santo naquele lugar, e o carcereiro se aproxima com medo de eles terem fugido, porque ia perder a sua vida, inevitavelmente. E naquele momento, quando ele vê Paulo e Silas, ele faz uma pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Qual era a preocupação dele? Eu quero ir para o céu. Aí Paulo responde. Como é que Paulo responde? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por que Paulo apresenta Jesus como Senhor para aquele carcereiro? Você tem que entender que ele é um soldado romano. E os romanos tinham César como Senhor da sua vida. Era eles que ele obedeciam. Em tudo, Senhor da vida deles era César. Era o imperador romano. Aí Paulo disse, você quer ser salvo? Quero. Então você tem que trocar de Senhor. Porque quem quer ser salvo não pode servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Mas se você quiser morar no céu, então Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Aí nós podemos ainda fundamentar com Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, né? E com o coração crê para a justiça. Então, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, Senhor. Então, irmãos, o segundo aspecto é esse. Da nossa vida, Jesus tem que ser nosso Senhor. Senhor do nosso casamento, Senhor das nossas posses, Senhor dos nossos hobbies, Senhor do nosso trabalho, Senhor das nossas inclinações, Senhor de tudo que somos e, consecutivamente, de tudo o que temos. Tá bom? Então, segunda questão. Primeiro, o texto fala da segurança. Segundo, a condição é que é ter Jesus como Senhor. Terceiro, vou sempre lendo o versículo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará, o Senhor, o reto juiz, me dará. Olha a palavra, dará. Terceiro, salvação é dádiva. Não é mérito. A qual o Senhor me dará. Gente, que coisa boa. Por que essa doutrina é importante? Porque muitas vezes nós achamos que a salvação é fruto da religião que nós pertencemos. Inclusive, essa é uma doutrina pregada em várias igrejas. Se você for para o catolicismo apostólico romano, eles vão dizer que uma pessoa só pode ser salva se fizer parte da Santa Igreja Católica. Doutrina. Está no catecismo da Igreja Católica. Se você for para uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, eles vão pregar um evangelho muito bonito, aparentemente. Quem não conhecer pensa que é uma bombeira, né? Aí lá no final eles dizem o quê? Você só pode ir para o céu se você primeiro guardar o sábado e se você estiver onde? Na Adventista do Sétimo Dia. Percebeu? Se você for para a igreja Testemunho de Jeová, é a mesma coisa. Não vai mudar absolutamente nada. Porque eles vinculam a salvação com a religião que eu pertenço.
Então eles acham que a salvação tem muito a ver comigo, porque eu que escolho onde eu quero estar. Outras pessoas acham que a salvação ela é fruto da nossa caridade, da nossa capacidade de ser bonzinhos com as pessoas. Então, quanto mais bonzinho eu for, maior a probabilidade de eu ser salvo. Também é uma doutrina católica romana, assim como uma doutrina espírita. A salvação é fruto dos meus méritos. Por quê? Porque é eu que faço alguma coisa, é eu que vou para a religião, é eu que sou bonzinho, então eu sou salvo. E aí então nós começamos a achar que a salvação ela é por obras, ela é por mérito. E é um equívoco. A salvação é dádiva. O texto está dizendo que quem dará é o Senhor. Dará, dádiva. Então se é dádiva, não tem nada a ver contigo. Paulo chamou a salvação de graça ou de dom imerecido. Não de obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Porque se eu puder ir para o céu pelos meus próprios esforços, eu tenho muito do que me gloriar, dizendo, eu sou salvo. Percebe? E ao mesmo tempo, se eu conseguir então a salvação com os meus próprios esforços, eu vou perder quando eu não for muito bem esforçado. Agora que bom, irmãos. Salvação não tem a ver com a nossa performance. Isso deve nos trazer uma tranquilidade. Isso deve nos trazer uma tranquilidade. Porque a gente às vezes acha que é a gente, né? Fez alguma coisa boa, que bom. No dia que a gente faz alguma coisa ruim, a gente pensa, quando é que você duvidou da sua salvação? Você quer saber? Quando você pecou. Foi ou não foi? A gente só duvida da nossa salvação quando a gente peca. Quando a gente está em santidade, a gente acha que é salvo, porque a gente está se apoiando em quem nós somos. Aí Jesus vem desbaratando, fala assim, ó, tem nada a ver com vocês. Salvação é presente, é dom gratuito, não é de obras, é graça. Nos dará, irmãos, é dádiva. E que presente, E que presente, e que dádiva. Então, a salvação é uma dádiva. Paulo continua no texto, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, qual reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim. Quarta característica, Paulo vai trabalhar a abrangência da salvação. Perceba, Paulo era judeu, e os judeus acreditavam que Deus era um Deus tribal, isso é, pertencente a eles. Eles acreditavam que os judeus eram salvos e que o resto do mundo inteiro estava condenado. Paulo nutria isso no coração como judeu. A Bíblia diz que ele se converte. E quando ele converteu, dilatou o seu entendimento, dizendo, não é só a mim não. Não é só a minha raça. Não é só a minha igreja. Não é só a minha denominação, porque existe muito orgulho denominacional nos nossos corações. Ei, irmãos, como existe. Deus tem gente salva em todo lugar, irmãos. Todo lugar. Inclusive onde não tem denominação batista. Sabe? Onde não tem nem o nome batista. Mas se o evangelho estiver ali, e a pessoa se converteu, a idade do coração da pessoa vai a Cristo. Tem gente salva lá. Então Paulo está entendendo que a salvação não é só para ele. Então toda e qualquer denominação, olha, guarde isso. Toda e qualquer denominação que começar a dizer que para ser salvo tem que estar aqui, é seita. Característica de seita. Por que a salvação não é só a mim? Paulo está entendendo isso. Por que ela é para todos? Porque a Bíblia diz que, primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira. Quem foi que Deus amou? O mundo. Que deu o seu Filho unigênito, por quem? Pelo mundo. Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Acabou aqui. Todo aquele. Paulo ainda escreve a carta a Tito, e ele diz que a graça de Deus, Tito 2,11, se manifestou salvadora. Para quem? Para todos os homens. Todos os homens. É todos que vão ser salvos? Absolutamente não. Mas a graça é para todos. Então não independe se a pessoa congrega aqui ou ali, ou acolá.
Não, não. Salvação é para todos aqueles que em Cristo crê. Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que bom por isso, irmãos. Que bom por isso. Então, ela é muito mais. E às vezes nós ficamos julgando quem é salvo e quem não é. Você já viu gente que julga quem é salvo e quem não é? Fulano ali, converteu não, pastor. Fulano pecou. Porque nós não entendemos outro aspecto da salvação, que é a santificação. Eu não sei como é que os novos convertidos às vezes aguentam ficar dentro das igrejas. Porque a gente quer exigir do novo convertido uma vida que a gente não está conseguindo levar. Você já viu? Ora, irmão, o cara chegou na igreja alcoólatra, ele vai amanhecer e não beber mais? É claro que não. O cara chegou mentindo para todo mundo, e aí de repente se converteu na igreja. Ele vai ter que passar por um processo de abandono da mentira. O cara é corrupto, se converteu, e ele vai ter que abandonar a salvação ou a corrupção paulatinamente. Por isso que Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2,12, com temor e com tremor. Então nós vamos desenvolvendo. Aí o cara chega e a gente quer botar, tem igrejas que quer botar uma roupa no cara, uma palavra no cara. Meus irmãos, já passei tanta vergonha no meu tempo de novo convertido que hoje eu chego e me arrepio quando lembro. Tá? Meu discipulador, a irmã Edinalva conhece, irmão Nonato. Homem bruto, irmãos, igual cano de cerca. E eu fui contar uma piada e contei uma piada imoral para o Nonato. Eu vim do mundo, me converti e a gente foi pescar. Eu, ele e outro irmão. Chegou lá, eu achei que conversar com os irmãos da igreja, ele não ia conversar lá no mundo. Eu fui contar uma piada imoral para ele. Aí ele fechou a cara para mim, falou, irmão, você não entendeu ainda. Aí ele chega lá em casa, eu vou lhe explicar um texto. Irmão, chegou, ele me deu tanta porrada na orelha. Sabe? Firme, né? Bíblico. Mas eu fui largando. Você já tem aquela sensação de que você cometia um pecado, aí você começou a cometer aquele pecado menos, e depois menos, e depois menos, e quando você menos percebe, você fala, cara, eu não faço mais aquilo. Xingamento. Palavrão. Agora, tem gente que ainda está convertido, eu não sei, que ainda está falando xingamento, está falando palavrão, há muito tempo. Aí tem que ver se na verdade é verdadeiramente salvo. Porque uma coisa é verdade, a gente tem que desenvolver. Você pode vir como quiser, diz a Bíblia, né? Jesus Cristo inclusive está atrás do doente. Mas chega aqui, irmão, você tem que dar uma melhorada. Porque se você manter o mesmo padrão moral que você mantinha lá fora, isso é uma evidência que na verdade você nunca nasceu de novo. Percebe? Então, me dará não somente a mim. E aí eu queria trabalhar uma evidência da salvação. Não somente a mim, a abrangência. E ele diz, mas a todos quantos amam a sua vinda. Qual é a grande evidência de uma pessoa que é salva? Ele anseia pela volta do Cordeiro. Eita glória! A pessoa entendeu. Meu Deus, eu estou só passando por aqui. Minha casa não é aqui não. E aí a volta de Cristo não faz com que a gente fique apavorado. Porque tem muita gente que não quer nem ouvir sobre isso. Porque a vida está tão torta, tão torta, tão torta, que quando fala que Cristo vai voltar, a pessoa se apavora. Mas o sentimento da Bíblia é outro, é Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor. Você acabou de cantar, Charles. Vem, Senhor. A minha alma anseia. Por quê? Porque toda pessoa que tem convicção de quem é o seu Salvador, meus irmãos, tem convicção do seu retorno, do seu regresso. O salvo anseia estar com o seu Salvador. Quando eu leio a Bíblia, Apocalipse, a Bíblia fala a promessa do céu. Fala, Deus, acelera o processo. Porque uma coisa é verdade. Morrer não quer não, mas ir para o céu a gente quer, não quer? Não é? Morrer nós não queremos não, mas ir para o céu, meu irmão. Eita, coisa boa. Então, volta e meia, eu faço essa oração. E eu faço essa oração nos momentos de crise. Porque a gente só pede para Cristo voltar o dia que a vida está um bagaço, não é? O negócio está ruim, apertou. A gente fala, Senhor, volta, Senhor, volta, Senhor. Ninguém, quando está no bem bom, pede para Cristo voltar.
Né? Teve alguém que disse para mim, pastor, eu queria que Deus esperasse eu casar primeiro. Falei, coitado, quando tu casar tu vai se arrepender por Deus não ter voltado antes. Deus, por que o Senhor não veio logo antes de eu casar? Me sobrou um tanto desse, Senhor. Não percebe? Que nós ansiamos, porque quando Cristo voltar, irmãos, vai ser uma questão estrondosa para nós. Ele vai botar um ponto final em todos os sofrimentos da nossa existência. Nós vamos ser lançados em uma atmosfera totalmente diferente. Paulo disse que não tinha, nem o olho viu o que tinha no céu. O João disse que viu, e quando João disse que viu, ai meu Deus do céu, foi bom demais o que João viu. Tanto que é o texto de conforto para o nosso coração. E aí ali, irmãos, as coisas vão acontecer de uma forma maravilhosa, eternamente ao lado do Senhor. A Bíblia diz que lá terá o tabernáculo de Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos, para todos sempre. Então você anseia a volta de Cristo? Agora, se você disser, eu anseio a volta de Cristo, então nós precisamos acelerar o processo. Como é que acelera o processo? Mateus 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. E depois virá o fim. Virá o fim. Quem é o fim? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É ele que vai botar o ponto final na história. Por isso a necessidade de nós expandirmos a obra missionária e orarmos para Deus nos despertar a cumprir o seu propósito. Então vou ler o texto novamente, eu quero que fique gravado na sua memória, e vou encerrar dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O texto nos ensinou sobre a segurança da salvação, sobre o senhorio de Cristo que precede a nossa salvação. Nos ensinou que a salvação é dádiva, que não é exclusivamente a nossa ou a nossa denominação, mas também nos ensinou que a grande evidência de sermos salvos é o anseio que nós temos em nosso coração pelo retorno do Cordeiro. Que Deus abençoe a nossa vida e nos faça ter segurança. Se a palavra falou com você, bênção. Se ela falou confirmando a sua salvação, bênção. Mas se você entendeu que não tem a evidência de um salvo, é bênção também, porque você não tem tempo de recorrer aos pés de quem pode verdadeiramente salvar você. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer pela alegria que temos de compreender que o Senhor é verdadeiramente o nosso Salvador. Agradecer ao Senhor porque temos a segurança de que a promessa foi feita e que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós verdadeiramente habitaremos nas mansões celestes com o Senhor para todo sempre. Enquanto isso, o Senhor nos ajude no desenvolvimento do nosso processo santificador, rumo, ó Deus amado, a um aperfeiçoamento, rumo à nossa glorificação com o Senhor, rumo à nossa compreensão plena do que nos aguarda. Enquanto isso, adestra as nossas vidas para que nesse tempo nós possamos te servir com empenho, com amor, acelerando o teu retorno, que será uma bênção para a vida de todos aqueles que forem salvos pelo Senhor. A oração que nós te fazemos, agradecidos, é em nome de Jesus. Amém.